Nós estamos na nossa quinta aula da matéria de Antropologia Bíblica do curso médio em Teologia. E estamos falando a respeito da Antropologia Bíblica. Estamos na página de número 25. Paramos aqui no assunto da capacidades e faculdades da parte imaterial, ou seja, estaremos abordando um pouco a respeito do assunto das partes do que é a faculdade que a nossa alma e o nosso espírito têm. Então, vamos falar um pouco a respeito do que o pastor nos apresenta nessa apostila a respeito da nossa alma e do nosso espírito. Aqui o pastor coloca, irmãos, na página de número 25, cá embaixo a capacidade e faculdade das partes materiais, ele fala que neste subtópico gostaríamos de demonstrar existem atividades dos elementos que compreendem os aspectos imateriais do homem. Por exemplo, que o homem possui mente, mas de que ele serve. E o que é essa consciência? O coração, por vezes, tem vontade, mas o que ela seria? A mudança aqui encontra-se na ênfase de que é posto não sobre o que é, mas o que faz. Então, o pastor ele vai nos apresentar aqui de maneira bíblica e teológica a respeito desse assunto. Muito que, diante de alguns pensamentos filosóficos, eles tentam explicar essa questão antropológica, isso foi muitas discussões dentro de uma filosofia pré-socrática, principalmente difundida por Platão, mas nós baseamos naquilo que é teologia. Então, o pastor, uma das coisas que ele mostra, que é uma das faculdades da nossa parte matéria, é o intelecto. Isso está na nossa alma. Ele mostra que o intelecto é a faculdade cognitiva pela qual as impressões recebidas pelos sentidos se tornam inteligíveis e podem ser plenamente conhecidas, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito depende do nosso corpo, como o pastor colocou bem claro que as faculdades do corpo é a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. E através dessas partes do nosso corpo, nós temos capacidade de conhecer determinadas coisas através da nossa alma, que aonde está localizado o nosso intelecto. Mas o pastor coloca mais embaixo que o intelecto reporta-se à compreensão da mensagem do evangelho. Isso ele está falando no sentido teológico, ou seja, por nós sermos seres humanos criados por Deus, que contemos uma alma, do qual essa alma tem intelecto, ela nos capacita a detectar através de mensagens anunciadas a nós, e aqui o pastor coloca a mensagem do Evangelho, em corresponder de maneira adequada a essa mensagem, ou rejeitá-la. Inclusive, mais à frente ele vai explicar, eu não quero aqui entrar em questões de predestinação e essas linhas que difunde dentro da soteriologia, mas o pastor mostra aqui que a compreensão da mensagem do evangelho vem porque nós temos intelecto, então a nossa alma absorve isso. E ele mostra mais que para o regenerado, pelo Espírito Santo, uma gama de informações se torna inteligível, ou seja, uma pessoa que ele adentra o processo de conversão a Cristo, quando ele converte e ele passa pelo processo da regeneração. Eu sei que há uma certa dificuldade em as pessoas compreender o que é regeneração, o que é santificação, porque são duas coisas diferentes. A regeneração tem a ver com o novo nascimento, quando nós nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Porque quando o nosso pai Adão caiu e toda a sua árvore genealógica
que se difundiu ali em uma semente santa, uma semente rebelde, e as pessoas, por não seguir o caminho de Cristo, eles são criaturas de Deus. E isso é muito fácil detectar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que uma das coisas que os teólogos dividem é que Deus tem seus filhos por criação, que são os anjos, e também Adão, tem os seus filhos por eleição, que é Israel, e os seus filhos por adoção, que é a igreja. Então, nós, através do sangue de Cristo, ao passar pelo processo da regeneração, que quer dizer ser gerado novamente, nós somos gerados como filhos de Deus. Então, isso é regeneração. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, através do nosso intelecto, cedemos ao chamado de Deus para esse processo da salvação, então passamos pelo processo de regeneração, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, é completamente diferente do processo de santificação. O processo de santificação é um estilo de vida que nós adotamos para nós seguirmos. Às vezes, os crentes usam o termo regenerado em sentido errado, quando se encontra com alguém que tem algumas dificuldades na sua caminhada cristã, a primeira coisa que as pessoas falam é porque ele não passou pelo processo da regeneração. Então, quando alguém aceita Cristo, não estou dizendo de ir lá na frente levantar a mão e aquela. Não estou dizendo que isso é apenas uma encenação, que tem pessoas que realmente vai à frente, aceita Cristo. Eu, particularmente, quando aceitei Jesus, fui à frente da igreja, que as pessoas tinham aquele ato nas igrejas assembleantes, quem quer aceitar Jesus, levante as mãos e vem cá à frente. Então, foi a maneira que eles comunicou e eu correspondi daquela forma. E, graças a Deus, seguindo os caminhos do Senhor. Mas a mudança de quem quer aceitar a Cristo, ela vem pelo ouvir da palavra, ele é quebrantado pelo poder da palavra de Deus e vai lá à frente. Alguns têm uma certa dificuldade no processo da santificação e outros, por abrir mais espaço para Deus, aprender a buscar mais de Deus, eles conseguem vencer com mais rapidez esse processo de santificação e abandonar determinadas coisas. Mas isso não tem a ver com regeneração. Regenerar é tornar ser gerado, é você ocupar a posição de filho de Deus novamente. Então, isso é regeneração. E o que o pastor quer mostrar é que a pessoa que ele é regenerado pelo Espírito Santo, ele tem consciência, melhor, ele tem a capacidade de absorver no seu intelecto a informação que ele é filho de Deus, ele também tem a capacidade de compreender as informações que o Espírito Santo lhe comunica com mais de forma inteligível. Então, o pastor até mostra aqui embaixo, no terceiro parágrafo, ele mostra o seguinte, que assim como o homem não possui apenas uma mente que observa informações, mas também é apto a executá-las, em função disso, o homem precisa ter sua mente transformada. Aqui ele cita esse versículo bastante conhecido, que é Romanos 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente, da qual podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o pastor quer mostrar é que o homem, após ele absorver a mensagem do Espírito Santo, ele aplica isso na sua vida e, em função disso, ele passa a ter uma mente transformada. Quando a Bíblia fala em ter mente transformada, a primeira coisa que ele fala é que nós não devemos conformar com o mundo. Então, o contrário de conformar com o mundo é ter uma mente transformada. O que é conformar com o mundo? Com o sistema do mundo. Inclusive, a palavra que tem ali no grego é a palavra relacionada a esquema. Então, ou seja, esquema, o mesmo que sistema do mundo, é você não se adequar à forma, você não se enquadrar na forma do mundo. E tem pessoas que eles têm facilidade muito de se encaixar nas formas de muitas coisas. E ele disse que nós não devemos nos
encaixar na forma, mas transformar pela renovação da nossa mente. E essa transformação da nossa mente, ela vem quando nós, através do nosso intelecto, absorvemos o melhor do Espírito Santo. Aquilo que é comunicado a nós através do Espírito Santo. Então, o pastor vai colocar que mesmo após a iluminação do Espírito Santo, para que a informação correta leve à prática correta. Por isso, ele quer dizer o seguinte, que mesmo uma pessoa que passou pelo processo da regeneração, que ele tem capacidade de absorver de forma inteligível aquilo que Deus quer comunicar, ele precisa ter uma mente transformada para que ele leve essas informações da maneira correta e aplica na sua vida da maneira correta. Porque não basta nós entendermos de forma bem exegética os versículos bíblicos se nós não aplicarmos em nossas vidas essa informação que nós extraímos das Escrituras. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. E essa capacidade de intelecto que nós temos, o pastor quer mostrar que é a capacidade de absorver e aplicar da maneira correta tudo aquilo que o Espírito Santo nos capacita a compreender pelas Escrituras. A segunda coisa que ele mostra é a consciência. Agora, o interessante é que ele coloca o intelecto está localizado na nossa alma. A consciência já é parte do nosso espírito. Então, ele fala que a consciência é a capacidade das faculdades, ou seja, que se reporta ao julgamento dessas faculdades. Resumindo, a consciência é a capacidade que você tem de discernir o que é certo e o que é errado. Isso é o seu espírito. É o que te capacita a entender, a ter essa lei que Deus colocou dentro de nós do que é certo e o que é errado, a lei da consciência. Quando, por exemplo, por que um ladrão ele preocupa em roubar nas ocultas? Mesmo que ele seja um ladrão sem brilho algum no rosto, ele preocupa em roubar nas ocultas porque ele sabe que é errado. E ele nem precisou de estudar leis para ele entender, talvez ele nem conheça os códigos penais e tampouco os códigos civil que regem aquele estado ou aquele país. Mas ele sabe que é errado pela lei da consciência. E foi essa lei que Deus colocou dentro do homem. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, que pela consciência do homem, ele tinha conhecimento da grandeza de Deus pelas coisas que foram criadas. Então, a consciência é a capacidade de julgar o certo e o errado e a escolha pelo certo. Isso quando o nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo, nos capacita a optar por aquilo que é correto. Então, o pastor mostra isso. Ele vai mostrar mais que a consciência é a marca da criação de Deus, pois até mesmo os que não conhecem o padrão moral de Deus, por sua vez, o seguem, pelo fato de que a consciência testemunha esse padrão, conforme está escrito em Romanos 12, versículo 15. Foi o que eu disse em relação à capacidade de julgamento, de entender o que é correto e o que não é correto. Todos nós temos essa lei, mesmo que às vezes nós optamos em ceder naquilo que é errado, mas nós temos essa lei dentro de nós. Trazemos isso conosco. Aí o pastor até coloca que uma pessoa que não serve a Deus, que não é dominada pelo Espírito Santo, a sua consciência ela é corrompida, conforme Tito 1,15, ela é convencida, ou seja, ele tem convencimentos e não mudança, e ela é cauterizada. Cauterizada tem a ver com insensível. Cauterizar é quando você no caso não, né? Quando alguém perde algum membro do corpo e para eles estancar o sangue, esse membro não tem como fazer uma cirurgia para torná-lo o corpo, isso era uma prática antiga, eles queimavam com ferro quente o local para que estancasse o sangue e com o passar do tempo aquele local fica insensível. As pessoas podem encostar ali que parece que fica dormente. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer é que as pessoas que não servem a Deus, conforme Timóteo 4,2, ele fala que elas têm a mente cauterizada, ou seja, sua mente é insensível
a voz do Espírito Santo. Então, a Com licença, sua irmão. consciência vai sempre optar para aquilo que é errado. Ele está em si. O cauterizador, na verdade, ele ainda é usado, né? É uma ferramenta que eles É usam usado até ainda? hoje em cirurgias, né? Ela é uma Oh, então, pinçazinha, o pessoal chama de bisturi elétrico. Ele, isso. quando se faz o corte, ele pinça, né, a veia que está sangrando ali, e aí o cauterizador, na verdade, ele queima, né? O pessoal Aham. fala de da mente cauterizada, é uma mente já queimada, um tecido morto que já não serve mais para nada. É o momento que a E, consciência do sujeito simplesmente vai-se embora. no caso insensível. Isso, exatamente. É por isso que o apóstolo Paulo falando, ele no capítulo 2 ele fala isso, inclusive é em relação a ouvir o verdadeiro evangelho. Se olharmos no capítulo 4 o capítulo 4 versículo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Muito boa a colocação do nosso irmão William, e realmente está relacionado a isso. Então, o pastor quer mostrar que a pessoa que serve a Cristo, que é dominado pelo Espírito Santo, em união com o nosso espírito, ele nos capacita a detectar aquilo que é correto e o que não é. Que, inclusive, uma das faculdades do nosso espírito também é a percepção, porque a consciência nos capacita a ter percepção. O que é percepção? É discernimento. É você discernir aquilo que está à sua volta e saber separar o que é correto e o que não é. Isso está no nosso ser. E quando nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, a nossa tendência é optar para aquilo que é do Espírito e não para aquilo que é da carne. Por isso que é completamente contrário ao que o pastor está mostrando aqui de uma pessoa que não tem Deus na vida. A sua tendência é ser corrompido, é ser convencido e não uma pessoa que entende que Deus precisa de mudar a vida dele, ele acha que ele está correto em tudo que ele está agindo, e ele é cauterizado, ou seja, ele é insensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Outra coisa que o pastor coloca é a vontade, que novamente agora ele volta para a alma, que a nossa alma tem intelecto, como eu falei na aula passada, desejo e vontade. Então ele mostra aqui que a vontade é o que pode se afirmar sobre a vontade, é que ela é influenciada ou dirigida pelo intelecto ou pelas emoções. E ele diz que os desejos é que sua liberdade nada mais é do que a experiência de realizar na ausência de um controle ou influência. Ele vai dizer mais assim, ó, a vontade sempre está à mercê de alguma informação, necessidade, desejos, correto ou incorreto. Então, ou seja, a nossa vontade, a nossa alma, ela pode, através dessa faculdade da vontade, ela pode optar para aquilo que é correto ou não, porque os desejos estão em nós. Então, quando nós desejamos algo, seja ele bom ou ruim, é algo que vem da nossa alma. Quando desejamos, como quando às vezes nós aferramos em cima daquilo para conquistar aquela coisa, é porque a nossa alma tem esse desejo. Agora, a questão é, como eu falei na aula passada, se o nosso espírito, como o Espírito Santo, não dominar a nossa alma, sempre vamos pender para os desejos mundanos e para os desejos carnais. Ele fala, o pastor mostra mais, o apóstolo Paulo afirma que os não salvos têm um modo de vida em conformidade com o curso do mundo. Ele vai e cita o texto de Efésios, que inclusive essa passagem é uma passagem que está mostrando o que Deus fez para os gentios em relação aos judeus, e ele mostra como Deus nos arrancou das trevas e nos tornou seus filhos e mudou a nossa maneira de viver. E vai falar que os pensamentos de quando nós éramos sem Deus era dessa forma: era fazer a vontade da carne e os pensamentos das trevas, os desejos da carne. Essa era a nossa vontade antes de termos Deus. Então, quando nós passamos a servir a Deus, a nossa vontade é de fazer a vontade de Deus. Que, inclusive, o pastor, a carta aos Efésios é uma carta eclesiológica, ela trata da doutrina das igrejas. Olha como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, que ele relata quando nós entregamos a nossa vida para Deus, ele fala:
No versículo 1 ele fala assim: ó, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza. A imoralidade sexual ali tem a ver com toda sorte de imoralidade sexual, que inclusive a palavra ali é porneia. E essa palavra ela é abrangente, ela abrange o adultério, a fornicação, que é o sexo de solteiro, ela abrange o sexo vendido, ela abrange a lascívia, que é a provocação de sensualidade. Então, é um termo abrangente. E ele fala de nenhuma espécie de impureza, sujeiras na mente, e não apenas sujeira de conotação sexual, mas todo tipo de impureza. Ele fala da cobiça, que é o desejo de ter coisas alheias, e isso nós somos pegos constantemente nisso. Por isso o apóstolo Paulo até fala que ele conheceu que ele era pecador por causa dessa lei da consciência, ou foro íntimo, que somente Deus pode sondar, porque através de outras leis que nós cometemos, às vezes nós entendemos, pensamos que não. Mas o apóstolo Paulo ensina que quando a lei fala de não cobiçar e ele cobiça, ele entende que ele quebra a lei de Deus. Ele vai mostrando, irmão, sobre as nossas atitudes. E ele mostra muita coisa aqui no mais embaixo. O versículo de número 15 seguinte fala assim: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Ele vai diz mais: aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí tem um texto bastante conhecido, que não embriagueis com o vinho, mas no capítulo 4, o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 17, ele fala assim: ó, sendo assim, eu vos afirmo que e no Senhor insisto, para que não mais vivai como os gentios, vivendo na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Isso aqui tem a ver com a alma do ser humano. Então, ele mostrando aqui que nós não vivemos mais assim, que nós não devemos mais agir assim, por quê? Porque hoje nós encontramos com Cristo. Hoje nós servimos a Cristo. Então, o que o pastor quer mostrar é isso, que a nossa vontade deve ser a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Deve ser a vontade que Deus quer para nós, e não a vontade que a nossa alma tem. Aí ele mostra mais aqui, ó. A vontade relaciona-se com os outros aspectos da constituição do homem e inclina o homem segundo as inclinações desse aspecto. Dessa forma, o homem não regenerado tem sua vontade inclinada pelas paixões carnais e intenções malévolas, o que faz com que sua vontade não possa ter arbítrio isento de influência. Ou seja, o pastor quer dizer que o homem que vive apenas como criatura de Deus, que não passou pelo processo da regeneração, transformação pelo Espírito Santo, ele cede aos desejos da sua carne e ele fala que esses desejos não têm um juízo correto. Ele não consegue discernir para que ele possa optar para o que é correto, porque a sua tendência sempre é má. E quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, que Deus faz uma aliança com Noé, ele fala assim, olha, que ele não iria mais destruir a terra pela ação do homem, porque o homem em si é mau. Ele fala dessa forma, o homem é mau no seu proceder. E dessa forma, parece que implica o texto que se Deus fosse observar nossas ações, ele estaria destruindo a terra constantemente pelos nossos atos. Então, ele fez uma aliança com Noé de não destruir a terra mais com água e pela ira, as opções erradas do homem. Porque o homem em si, ele sempre vai optar para aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Aí o pastor coloca assim, ó,
O mesmo acontece com o homem regenerado. Embora após a salvação o homem seja conduzido à liberdade, a vontade do homem não é absolutamente livre. O apóstolo Paulo ensina isso aos Gálatas. Ele diz que nós fomos chamados à liberdade. Porém, ele fala assim: mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, nós somos livres através da morte de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos livres para fazer o que queremos. Irmãos, estão compreendendo? Inclusive, existe um termo que os calvinistas dizem que é a pura verdade teológica, que nós não temos o livre-arbítrio, no sentido de que, quando você aceita Cristo, quem domina a sua vida é Cristo. E não que você não tem capacidade de escolher, mas sim que depois que você é cristão, você não tem livre-arbítrio. Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20 que a vida que eu vivo agora, eu vivo para Cristo. Ele usa aquele termo que todo mundo gosta de citar. Eu já estou crucificado com Cristo, porque a vida que eu vivia antes, agora vivo por amor de Cristo. Então, ou seja, eu, depois que eu sirvo a Cristo, a minha vida é dele. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, e sim fazer a vontade de Cristo. Mas o pastor quer mostrar aqui o seguinte: em contraste com essa relação de sermos livres, às vezes nós temos a tendência de cometer coisas que desagradam a Deus. Ele vai e cita o que está em Romanos. O texto aqui parece que o apóstolo Paulo está usando de um recurso chamado diatribes, que você cria um personagem imaginário e parece que no pensamento de Paulo ele fazia as perguntas retóricas e ele mesmo respondia. E isso aqui parece que ele está aplicando à nação de Israel e não a ele, como muitos querem justificar as suas falhas com esse texto, dizendo que até o apóstolo Paulo se sentia assim. O texto em si está aplicado à nação de Israel e não à vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum nos meus desejos carnais, não na minha carne e matéria, mas nos meus desejos carnais, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, isso no meu espírito, não, porém, o efetuar, ou seja, eu até às vezes penso em fazer o que é correto, mas na maioria das minhas ações, quando eu vou tentar executá-la, eu não faço o que é correto. Ele vai e fala: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse o faço. Conforme Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 19, esse capítulo 7 ele está relatando de um homem tentando cumprir os princípios de Deus através da lei. Se os irmãos observar, desde o versículo 1 ele está falando da lei. Na verdade, do capítulo 3 até o capítulo 7, o apóstolo Paulo fala da lei, que a lei ela veio, declarou o homem como pecador, porque quando ele olha para a lei, ele percebe que ele não tem possibilidade de cumprir a lei, ele reconhece que é pecador e que ele depende de Cristo para que ele possa continuar caminhando. Então, o apóstolo Paulo está mostrando o seguinte: que diante de mesmo que somos cristãos, que entregamos a vida para Cristo, nós às vezes tentamos de tudo fazer o que é correto, mas fracassamos. Só que no capítulo 8 a seguir, que ele vai mostrando que aqueles que vivem pela lei do Espírito, ele tem capacidade de vencer os desejos carnais, porque ele vai mortificando a carne dia após dia, quando ele é dirigido pelo Espírito. Por isso que ele fala: e agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai mostrando que a lei do Espírito de vida é contra a lei do Espírito da carne. A tentativa de cumprir a lei com nossos esforços humanos, ele fracassa. Mas quando nós cedemos à lei do Espírito, vencemos a carne e possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Só que isso só ocorre quando nós construímos um processo de vida com Deus, quando nós vivemos uma vida direta para Deus. Como eu disse no início, quando nós entendemos que nós não somos livres para viver de qualquer maneira, e sim que a nossa maneira de viver é Cristo, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20. Se nós não entendemos isso, nós não temos possibilidade de vencer os desejos que a alma tem,
que são esses desejos caídos, esses desejos de tentar fazer o bem e fracassar. E isso ocorre, irmão, com todos os cristãos. Não é porque o camarada é pastor, que ele é o super crente, que ele é impecável, não. Ele tem momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos que ele pensa em desistir. Isso ocorre com qualquer ser humano, qualquer homem ou mulher de Deus aqui na Terra. Porque, às vezes, quando ele fracassa numa tentativa de continuar servindo a Deus, a primeira coisa que vem é o desânimo, para que ele possa abandonar os caminhos do Senhor. E começa a vir vários julgamentos que ele faz por ele mesmo, e para ele mesmo, dizendo que é um fracassado, que ele nunca vai conseguir, e tal e coisa. Aí, às vezes, ele chega na igreja, Deus usa alguém, fala com ele através da palavra, ou seja, através de uma manifestação de dom espiritual, ou seja, o que for, e ele recobre o ânimo e continua caminhando na presença do Senhor. Uma coisa que nós temos que entender, que a caminhada cristã ela é longa, e há momentos em nossas vidas que nós temos que pegar um fôlego e nunca ceder ao fracasso. Tem momento que você vai parar um pouco, mas você não pode ficar prostrado. Se você parar pelo fato de que você pensa que fracassou em alguma coisa, entenda uma coisa: Deus, ele é o nosso refúgio. E um dia desse eu pregando, eu falei isso: refúgio é o quê? É o lugar que você vai, que é um lugar secreto. Se não fosse secreto, não era refúgio. Não estou entendendo isso. Refúgio é um lugar secreto. E há momentos em nossas vidas que nós temos que parar nesse lugar de refúgio, esse lugar secreto, para podermos recobrar nossas forças. E esse lugar é Deus. Então não precisamos de fugir de Deus quando nós erramos, quando nós temos um projeto que ele não foi bem sucedido, ou algo semelhante a isso. Temos que sempre refugiar em Deus. E através da força do Espírito Santo, continuaremos a nossa caminhada na presença do Senhor. O pastor irmão cita aqui alguns versículos em relação a essa parte da vontade, e o que eu falo é: conforme a carta de Paulo aos Efésios, a nossa vontade tem que ser centrada em Cristo. Ela tem que estar voltada para Cristo. Temos que deixar com que nossa alma seja subjugada pelo Espírito e possa ser dominada para que nós venhamos a executar a vontade de Deus e nunca ser dominada pelo desânimo ou pelos desejos carnais dia após dia em nossas vidas. Na página de número 29, o pastor vai abordar aqui a respeito da origem da alma. E ele já coloca aqui, bom, com muita clareza, que essas questões são difíceis. Essa parte de estudar dentro da antropologia o que é alma, o que é espírito, as faculdades da alma, as faculdades do espírito, e dentro desses pensamentos filosóficos e tantas outras coisas que difundiu esse pensamento de alma dentro da filosofia platônica, isso criou um certo problema dentro da teologia do primeiro século, dentro do pensamento gnóstico e até mesmo dentro do catolicismo, que conseguiu, às vezes, dentro de bons teólogos. Quando eu falo catolicismo, não estou falando do catolicismo romano, estou falando do catolicismo quando era o período dos pais da igreja, que conseguiram organizar uma boa teologia para nós. Mesmo alguns padres católicos, como Tomás de Aquino, que além de, de padre e teólogo, ele era um bom filósofo. Toda vez que você estuda filosofia, não tem como deixar de lado os pensamentos de Tomás de Aquino. Ele, como Manuel Kant e outros. Mas o pensamento, irmãos, em relação teológico da alma, ele difundiu através de bons teólogos, que tentaram, às vezes, trazer uma boa resposta em relação a isso, e acabou, às vezes, confundindo mais o pensamento do povo do que trazendo respostas boas. Mas o pastor, ele traz um assunto aqui em relação à alma, e ele vai abordar alguns pensamentos que, às vezes, não são corretos em relação à alma. Então, ele fala aqui na origem da alma que é uma questão difícil. Não é um assunto tão fácil de ser respondido. E no segundo parágrafo ele fala que muitos, seja cristãos, eles tentaram responder
perguntas que a respeito da alma. Ele disse que não é uma atitude recente dessas perguntas em relação à alma, e que os cristãos já tentaram fazer isso, ou seja, como eu falei, os pais da igreja, outros teólogos tentaram trazer uma resposta convincente em relação ao que vem a ser a alma ou as faculdades da alma. Ele fala que é importante reconhecer as diversas opiniões a respeito do assunto. Então, aqui nós vamos ver algumas opiniões que boa parte delas são de seitas em relação ao assunto do que é alma e a refutação bíblica em relação ao argumento, seja ele filosófico ou dogmático, a respeito da alma. Simplesmente construções de pensamento filosófico ou de uma questão dogmática que, infelizmente, hoje muitas igrejas se aferra mais ao pensamento dogmático do que à teologia bíblica. E isso não é saudável para a igreja. O pastor coloca aqui o pré-existencialismo em relação à alma. Ele mostra que os defensores do pré-existencialismo, eles acreditavam que a alma dos homens ela já existia em um estado bem anterior ao que nós conhecemos como o período depois de Adão. E qualquer deficiência moral que demonstrasse nesse estado teria grande implicação na vida material desta alma. Ou seja, aí o pastor coloca aqui o exemplo do espiritismo. Espiritismo de linha kardecista, que a principal doutrina dele em relação à alma é a reencarnação da alma. Então, o que o pastor quer mostrar é que o existencialismo, o pré-existencialismo, melhor dizendo, difundido pelo espiritismo kardecista de Allan Kardec. Allan Kardec era um médico francês muito culto, que, segundo os estudiosos, ele falava 8 línguas, e ele reavivou o espiritismo no mundo. E, ao reavivar o espiritismo no mundo, o espiritismo não nasceu com Allan Kardec, como alguns pensam, já tinha difundido o espiritismo com as duas mulheres chamadas as Irmãs Fox, e antes delas existiram outros, e até no Velho Testamento nós vemos já um espiritismo um pouco mais levado dentro do alquimismo e outras coisas, mas o espiritismo científico de Allan Kardec, que é esse processo de viajar no mundo do espírito através da psicografia, da alma, sair do corpo e colher informações do mundo do espírito e coisa semelhante, que é a chamada me fugiu a palavra aqui agora, quando regressão, que a alma vai regredir a um estado de que aquele corpo que ela está habitando, ele passou para curar determinados traumas na vida. E eu não sei se os irmãos têm conhecimento, e isso é verdade, irmão. Isso não é invenção, não, isso é verdade. Existem pessoas usadas pelo diabo que faz isso com pessoas de regressão, e a pessoa sofre. E teve uma época atrás, aí, há uns 23 anos atrás, que teve alguns pastores no Brasil fazendo isso também. Alguns pastores com ações de regressão para falar que a pessoa iria se curar de traumas do passado. Se tem alguém aqui que já participou, eu lhe peço perdão assim pela sua pessoa, não pelo que eu vou falar, pela sua pessoa, porque o que eu vou falar tem base bíblica. Eu não sei se alguém que participou do movimento G12 na época do movimento G12, meados de 2002, 2003, até 2004, depois do G12 foi desfacelado por César Castellani Domingo, que foi uma pessoa que trouxe o movimento G12 para a Colômbia, mas ele levou esse movimento G12 para o Brasil, e lá ele chegou bastante distorcido, com prática de Seixinoe, prática de budismo e prática de espiritismo. E essa parte da regressão era adotada pelo pensamento G12, da qual as pessoas tinham que fazer regressão para curar de traumas do passado. E eu fico tentando entender que o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim, olha, eu sou o maior dos apóstolos. Depois ele fala assim, na verdade eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. E ele mostra que ele tinha muito sangue de cristão na mão dele, e ele não passou por regressão.
ele simplesmente aceitou a Cristo, Cristo entrou na vida dele e mudou a vida do apóstolo Paulo sem passar por nenhuma regressão. Não tem na Bíblia o apóstolo Paulo fala, vem cá, Pedro, coloca a mão na minha cabeça e faz eu voltar lá no tempo passado para que eu possa ser curado. Na verdade, o irmão colocou que está perdendo a apostila. Eu não sei se o irmão colocou que, mas nisso eu já falei a página. O Pai do Senhor, amém, irmão, Pai do Senhor. Nós Amém. estamos É na que eu página acabei de de entrar agora, só pude entrar número agora. 29 agora. 29, tá bom. Isso. Então, essa questão, irmão, de regressão, isso é antibíblico. José foi um homem, irmão, imagina a vida de José. José tinha todos os motivos, então, para fazer regressão. O camarada, com 17 anos aproximadamente, me sofre perseguição dos irmãos, vai parar numa cisterna, depois alguém vem tira da cisterna e até dá uma respirada e pensa, agora eu estou bem. Eles vão e vendem ele para um grupo de ciganos que estava passando por ali. Esse grupo de ciganos ismaelita vende ele para o Egito, o camarada parecia uma mercadoria. Lá no Egito, o Potifar pega ele e coloca ele na casa. Depois o camarada pensa, agora está bem. Deus prospera a casa, o camarada cresce na casa. Aí, de repente, vem do nada uma mulher endemoniada e acusa ele de ter feito uma tentativa de estupro. Ele vai parar na prisão de Faraó, que era uma prisão que era para alguns funcionários do imperador. Vai parar naquela prisão. Lá na prisão, ele tem um cargo melhorzinho na prisão. Depois, ele é esquecido por alguém que lhe faz uma promessa. Aí Deus coloca ele no cargo de governador. Parece que até criou o cargo de governador para colocar José. O texto sugere isso. Aonde que está a regressão que José fez para dar uma melhora na alma dele? Eu tenho um livro que, inclusive, ele é baseado na vida de José, chamado Uma dúvida Vencendo aqui. as Crises. É, existe um movimento cristão que apoia essa ideia de regressão? Existiu, Existe. Não, existe. mas tem alguma interpretação da Bíblia, alguma coisa que seja errada que fundamente isso daí? Que fundamenta, tipo assim, o irmão fez a pergunta assim, que Qual que é o refuta fundamento que o que eles usavam para isso? apoiam. Não, que eles apoiam. Qual que é o fundamento que eles apoiam? Eles, na verdade, eles usam versículos mal interpretados. Não, mas eu não consigo imaginar qualquer coisa que possa se aproximar disso daí. É verdade que é absurdo, mas infelizmente é, eu não vou Que dar nome de igreja. psicólogo usa? Que existe terapias baseadas nisso? Eu Sim, acredito que se fundamente por aí afora. Agora, um movimento cristão apoiar esse tipo de o ideia, para movimento mim não cristão. Se o tem. irmão pesquisar o movimento G12, o irmão vai ver que o movimento G12 aderiu a Me essa lembro que tinha ideia. bastante coisa errada com o movimento G12, mas chegar nesse ponto aí não. Chegou a esse ponto. O movimento G12 tinha a prática da regressão. E eu conheci pastores da Assembleia de Deus que fazia também. Pastor até famoso no Brasil que fez prática de regressão, porque ele disse que as pessoas tinham que se curar do passado. E eu conheço Não, pessoas traumas da aqui. infância, dependendo do conceito de passado aí, eu acho até. Poxa, vamos tratar ali o que aconteceu, alguma coisa que te gerou uma marca na vida e tudo mais, mas o regressão que pelo menos que eu já vi alguns fazendo aí, volta-se vidas passadas, coisas do tipo. Isso. Na verdade, Poxa, a regressão, que não é voltar à vida passada, é voltar à sua infância. Você voltar até um determinado local da sua vida que aquilo te traumatizou. Seria nesse sentido. E essa regressão é isso. Geralmente, Hã? geralmente os coach também fazem isso. Fazem. O coach. Aqui em Boston mesmo tem alguns. Eu não sei como o nome que dá para isso, se é psicanalista, se é psicólogo, se é psiquiatra, que trem que dá, aqui tem uns que fazem, mas são pessoas que são adeptas ao espiritismo. Eles são profissionais, como alguém que estudou, mas são adeptos à religião do espiritismo e aproveita da situação de que o inimigo pode capacitá-los a viajar no mundo do espírito para fazer essas pessoas ter esse tipo de ação. Mas eu sei que o nosso irmão William Carvalho fica assim um pouco. Mas a verdade é, nosso irmão William, não, tem eu esse tipo trabalhei na de área da coisa. saúde, Isso eu aconteceu estudei muito saúde em mental. meados de Eu entendo 2002. que
Desculpa, eu entendo que sim, que traumas de infância, traumas do passado aí, eles podem sim afetar o desenvolvimento da pessoa no dia de hoje. Eu não acho que isso aí tem uma ligação espiritual, mas é uma questão mais mental, que a pessoa muitas vezes Isso, ela tem eu que também tratar e concordo. superar aquilo que ficou lá para trás. Mas quando se fala de regressão, e aí já vem com a ideia de não, vamos voltar gerações, porque o espiritismo ele trabalha nessa ideia de que a Isso. pessoa morre, ela passa ela vai reencarnar e ela vai ou pagar ou desfrutar por aquilo que ela fez na vida passada, e tudo vira um ciclo, a pessoa passa se reencarnando e reencarnando, e para poder evoluir, ele vai ter que tratar daquilo que ele fez em vidas passadas. Então, assim, tem uma diferença muito grande ali de acreditar que o sujeito precisa de tratar aquele trauma que ele sofreu na infância ou momentos da vida. Agora, de outra vida, qualquer movimento cristão que apoie esse tipo de coisa, para mim, eu fico procurando o chão para poder pelo menos acompanhar, porque se traz um movimento cristão com algo novo, com algo que para mim é muito diferente, poxa, vamos conversar a respeito, vamos ver o que está certo, o que está errado. Agora, isso daí eu não sei nem por onde começar. É, Infelizmente, como eu falo, a igreja, quando ela foge do plano bíblico, a Bíblia sai dos púlpitos das igrejas, o pessoal começa a fazer invencionice. O maior problema hoje sabe qual é o maior problema hoje das igrejas? Eles não se sustentam com esse culto simples neotestamentário que Jesus Cristo trouxe para nós. Esse culto de Bíblia, aonde não tem esses movimentos eletrizantes, mas o povo gosta disso. Então eles começam a inventar coisas, vão colocando coisas dentro do padrão de culto que não é culto. Por isso que eu chego a dizer, o muito que a glória do culto veterotestamentário era algo assim, impressionante, todo aquele movimento bonito de rituais que compunham o culto veterotestamentário, mas ele tinha apenas uma essência, adoração a Deus. Tudo que é feito no livro de Levíticos, que para mim é um dos livros que mais mostra a presença de Deus, ele redunda para nós hoje, de acordo com o escritor, os Hebreus, exaltar o nome de Cristo. Hebreus é como se fosse um comentário do livro de Levíticos. Ele é o livro que mais cita passagem do livro de Levítico. Então, o livro de Levítico é o livro que mais apresenta Deus. Então, como que era o culto veterotestamentário? Era um culto que as pessoas levavam oferta para aproximar-se de Deus. Como que é o nosso culto hoje? A nossa vida é oferta para Deus. Entendeu? A nossa vida é oferta para Deus. Cristo já pagou o preço de uma vez por todas. E esse preço foi pago, do qual cobriu, ele perdoou pecados, ele nos limpou de qualquer tipo de maldição, de qualquer coisa do passado. Eu concordo com o irmão em tudo que o irmão disse, que tem que ser tratado, coisas do passado que a pessoa ainda não resolveu. Mas tratado de forma que ele possa conversar com pessoas inteligentes, possa conversar com a família, conversar com o pastor, conversar com ele mesmo, que às vezes o trauma que ele carrega é simplesmente uma falta de perdão da parte dele, e ele carrega isso com ele. Quando nós não perdoamos a uma pessoa, eu não sei se tem alguém aqui na sala que precisa de ouvir isso, mas quando nós não perdoamos a uma pessoa, nós carregamos essa pessoa conosco por muito tempo. Nós vamos comer, ele está do lado, vai deitar, ele está do lado, você vai trabalhar, ele está do lado, onde você vai, está do lado. Então, esse é o problema. Aí você chega na igreja, ele está lá, e você já fala assim, misericórdia. Aí você não cultua a Deus. Então, tem que haver perdão. E se é caso de família, que é muitas vezes, muitas pessoas, eu entendo que isso vem de pessoas, tem pessoas que é mais dura, tem pessoas que não importam com muita coisa, mas tem pessoas que já levam tudo para o coração mesmo. Então, qualquer coisa que acontece, ele grava aquilo fica gravado na vida dele por um bom tempo. Mas uma coisa é que eu tenho certeza, como eu conheci pessoas assim, que quando Jesus entrou, arrancou tudo da vida dele. Tudo. Não teve problema. Foi lá, consertou com quem tinha que consertar na família, consertou com quem tinha que consertar no bairro. Mudou a vida da pessoa. Como também tratei com pessoas no tempo que eu pastoreei que tiveram dificuldade nisso, nessa questão de Igual, perdoar. igual quando a pessoa, ela falando de, de perdão, tem pessoas que quando vai para Cristo, é tão interessante como o senhor está falando, tem coisa que ela é liberta instantaneamente. Isso. Não precisa de passar por tratamento ou clínica. Tem gente que é liberto, é curado instantaneamente.
e outras são curadas no caminhar. A Isso. palavra de Deus vai nos curando, é o que eu, né, que eu entendo. E isso qualquer área da libertação das nossas vidas, irmão. Áreas, seja emocionais, áreas físicas, por exemplo. Eu aceitei Jesus, é, entrei na igreja bem mamado de cachaça, saí de lá são, tô falando sério, são. Eu acho que nem cheirar a bebida eu tava cheirando mais. Eu entrei lá bêbado, saí são, porque Deus entrou na minha vida. Cheguei em casa, tudo e qualquer coisa que eu tinha que não, que eu sabia que era desagradável a Deus. Eu joguei no chão, joguei álcool e coloquei fogo. Cartela de cigarro, bucha de maconha. Todo esse negócio, joguei fogo. A minha mãe até falou assim: "Ó, você está queimando cigarro." Eu falei: "Estou queimando, nunca mais essa porcaria. A partir de hoje eu sou cristão." Aí ela falou comigo assim: "Mas se amanhã você tiver vontade de fumar?" Eu Glória. falei: "Eu sei que eu não vou ter vontade de fumar amanhã." E no outro dia eu levantei e fui trabalhar. Quando eu cheguei do serviço, eu andava para a rua fora procurando um irmão lá da igreja para saber se eu era crente mesmo, para cumprimentar ele com a paz do Senhor. Aí eu vi uma irmã. Ela falou: "Paz do Senhor, meu irmão." Eu falei: "Ó, eu sou crente, paz do Senhor." Então, mas conheci pessoas que teve processo para ser liberto de cigarro, de bebida. Inclusive, um rapaz que nós dois crescemos junto no ministério, na mesma igreja, ele demorou 2 meses para ser liberto de cigarro, mas Jesus libertou ele e colocou o propósito: eu vou batizar. E ele parou de fumar naquela semana. No fim de semana, ele batizou. Jesus batizou ele com o Espírito Santo e ele seguiu firme na presença do Senhor. Mas tem pessoas que foi processo. E principalmente nessa área emocional, que é uma das áreas mais difíceis, porque o inimigo aproveita. E quando surge esse tipo de oferta de pessoas anunciando esse tipo de evangelho mesclado com qualquer outro tipo de religião que foge da Bíblia, as pessoas abraçam. Por exemplo, esse processo que eu falei da regressão. As pessoas querem tirar esse peso de cima dele. Então, o que ele faz? Adere a esse tipo de movimento. Esse movimento G12, eu estudei, a primeira faculdade que eu estudei, quando eles entraram no movimento G12, ela não durou um ano, ela acabou. Um ano foi o tempo dela. Aquelas pessoas que terminou o bacharel ali, pararam, a escola não teve como se sustentar com os demais alunos, e muitos alunos foi desistindo no médio, e ao desistir no médio, a escola fechou. Então, o movimento que não é bíblico, nós não precisamos de paliativo ao que é avivamento. O avivamento ele surge pela pregação íntegra da palavra de Deus. E colocar determinadas coisas no culto só traz prejuízo para a igreja. Mas, voltando ao assunto aqui do Cochilo, o pastor quer mostrar isso, que esse pensamento de pré-existência da alma é uma doutrina muito difundada pelo Espiritismo. Nosso irmão William até abordou aqui um assunto da questão da reencarnação. O pensamento da reencarnação é que as pessoas vão reencarnando até que ela se torna perfeita. E, de acordo com eles, o nosso pequeno planeta Terra é o planeta de expiação. As pessoas são colocadas aqui para passar por processos difíceis, para ele ir melhorando de reencarnação a reencarnação. Inclusive, o Chico Xavier, que para mim, como pessoa, foi uma excelente pessoa. Eu, particularmente, já estudei biografia de Chico Xavier, acompanhei algumas coisas. Foi uma pessoa que, como humano, irmãos, vamos ser verdadeiros, teve muitas pessoas que não chegam aos pés de Chico Xavier como humano. Estou falando como humano, estou deixando a religião de lado, como pessoa. E ele tinha um certo espírito, que, segundo ele, era um espírito chamado Emmanuel, que ajudava ele a psicografar os seus livros. E ele conversava com esse camarada, que nós sabemos que não é, e esse espírito de Emmanuel, inclusive após a morte de Chico Xavier, é muito fácil inventar isso. Ele lhe inspirava a psicografia, mas agora o espírito de Emmanuel reencarnou em alguém, porque ele não, como não tem como ninguém usar mais o espírito de Emmanuel para poder escrever coisas, eles inventou que ele reencarnou. Esse espírito de Emmanuel acompanhava ele. Segundo ele, ele era muito duro com ele tratava ele com muita grosseria. E diz ele que uma vez foi visitar uma cadeia e viu um cara que estava condenado a... Parece que era prisão perpétua, porque ele havia matado 50 pessoas. E o Chico Xavier ficou horrorizado com aquilo. Aí, segundo o que ele relata no livro, o espírito de Emmanuel falou com ele: não precisa ficar triste e nem tampouco escandalizado.
Na vida passada ele matou 200. Como que se isso fosse melhor? Ele matou 200 na vida passada e nessa ele matou 50. Então, é o que eles anunciam. E, inclusive, eles têm vários livros em relação a um lugar chamado umbral, que a pessoa vai para ali, fica um período de tempo até poder reencarnar. E esses espíritos, eles têm resposta para tudo, que as respostas são filosóficas. Eles dizem que os espíritos que hoje manifestam em corpos, nas igrejas evangélicas, eles não acreditam em anjo e nem tampouco em demônios. O que eles acreditam são espíritos que reencarnam, esses são espíritos bons, e os espíritos maus são esses que não reencarnam. Eles optarem em não reencarnar, por eles não gostar mais, não querer encarnar, eles necessitam de satisfazer os seus desejos através de corpos. Então, quando acham pessoas vulneráveis, eles entram nesses corpos para satisfazer os seus desejos com prostituição, com bebida, com cigarro e coisas semelhantes. E se os irmãos observar dentro da cultura do candomblé, onde tem esses espíritos que eles dão nome, que hoje, dentro das igrejas, eles se adaptaram esses nomes a demônios, como Maria Mulambo, Maria Padilha, Zé Pilintras, sei lá, Zé Candonga, Preto Velho, e vai daí por diante. Isso é o nome dado ao espiritismo de candomblé e não a Bíblia. A Bíblia só não dá nome ao único demônio que a Bíblia deu nome devido à ação dele é o diabo. O diabo quer dizer caluniador e Satanás acusador. Então, e tentador, melhor dizendo, tentador. Diabo quer dizer caluniador e acusador, enquanto Satanás, que vem do aramaico, quer dizer adversário, aquele que se põe contra. E deu nome ao E. coletivo, né? Hã? Deu nome ao coletivo de Isso. demônios, né? E No outro caso ali, nome ele que usou de aparece em comparação, Apocalipse é mas usa-se Abaddon. chama-se de legião coletivo por Isso. conta daquela Que passagem legião de não é o Jesus, né? nome. Ele ainda Não, fala. Qual o seu nome? Legião, legião porque somos somos muito. muitos. Então, agora, esses outros nomes. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Zé Pilintra. Você ganhou o quê? Essas entrevistas com o demônio. Isso aí são coisas difundidas no Espiritismo. Nomes que eles deram também por cultura e não por ser um espírito ruim, de acordo com o Candomblé. Por exemplo, qual que é o pensamento deles em relação ao chamado Zé Pilintra? Porque ele era um dançarino que era muito malandro, que ele gostava mais de malandragem, a maneira de falar e tudo, recebeu o apelido de Zé Pilintra. Aí vem as demais lá, que a suposta chamada Pombagira, que foram mulheres que foram maltratadas no período da escravatura no Brasil, e a alma dessas mulheres geme até hoje. Então, elas optaram em não reencarnar para não sofrer mais, então, para poder satisfazer os seus desejos de bebida, sexo e coisas semelhantes, elas ocupam corpo de pessoas. Então, esse é o sistema do pensamento do espiritismo voltado para o lado do candomblé, que não tem a ver com o espírito de kardecista. O espírito de kardecista tem a ver com viajar no mundo do espírito. E por isso eles dão muita ênfase à alma, nesse sentido que a alma tem que passar por esse processo de reencarnação, porque ela precisa disso para se tornar porque para eles também espírito e alma é a mesma coisa, para se tornar um espírito de luz. Mas o que eles acreditam é que a alma é pré-existente. Agora, uma coisa é pré-existente por quê? Eles não conseguem explicar, já que a alma é pré-existente, Adão reencarnou de quem? Já que é pré-existente. De quem que ele reencarnou? Não há possibilidade, já que ele foi o primeiro homem dentro do plano de Deus. Ele não tem Outra, como ter outra coisa que eu reencarnado de nunca nada. escutei uma explicação é o que acontece com o aumento da população, né? Porque se você tem 1 bilhão de pessoas e elas vão reencarnando, você tem sempre ali 1 milhão de pessoas. E onde que estavam esses 8 bilhões que tem hoje aí, que Isso é que tá, porque saíram criando por aí mais, porque não é possível que estão e se contar reproduzindo. como que a população foi dobrando de números
a partir do século XV, esses espíritos aí, então, eles começaram a criar, porque onde Estão eles reproduzindo estavam, no plano espiritual, né? Porque isso, tem que e multiplicar de alguma produzindo lá, forma. porque não tinha essa quantidade de gente. A menos que eles podem até alegar. Uma coisa que eles vão alegar e, ao mesmo tempo, vão se contradizer no que eles falam é que poderia ser as almas das pessoas que morreram no dilúvio. Mas eles acreditam que o dilúvio é alegórico, não é verdadeiro, então, ao mesmo tempo, eles não têm como se justificar com isso. E, inclusive, eu já vi perguntas feitas ao Chico Xavier em relação se a reencarnação existe, de onde Adão se reencarnou. Sabe qual foi a resposta dele? Que a história de Adão e Eva é fictícia, não é uma história real. Eles colocaram ali simplesmente para que, na verdade, Moisés, inclusive, ele acredita que é Moisés, que acreditava que Moisés que escreveu, que ele colocou simplesmente como a questão alegórica para os judeus compreender e passar a ter um padrão de vida de um casamento monogâmico. É o que eles alegam. Sempre foi assim. Então, eles vão ter justificativa para tudo sem padrões bíblicos. Aí o pastor coloca aqui algumas objeções à teoria da pré-existência. Ele vai mostrar aqui algumas refutações de acordo com a Bíblia ou de alguns teólogos. Aqui ele vai até citar teólogo. Ele vai falar assim, ó, em primeiro lugar, essa corrente ideológica é vazia e de bases bíblicas, ou seja, ela não tem sustentação bíblica. Ele cita aqui esse nome Berkoff, é de Luiz Berkoff, um grande teólogo que deixou uma grande obra de teologia. Ele vai citar outra frase do Berkoff, ele fala assim, ó, esse pensamento tem origem na visão dualista entre matéria e espírito, ou seja, uma visão do gnosticismo dentro da filosofia platônica, que dentro do, já até expliquei isso várias vezes, que dentro do pensamento da filosofia platônica que existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, o mundo ideal, que no caso do pensamento espírita seria esse local que eles conhecem como o planeta perfeito que Deus criou quando o homem se tornar um espírito de luz. Então, o que nós vivemos aqui hoje é um reflexo do mundo perfeito. É como se pegasse essa caneta e ela simplesmente é o reflexo da caneta perfeita que existe em um mundo perfeito. Então, esse é o pensamento dentro da filosofia platônica e dentro do pensamento dualista, do pensamento do gnosticismo. E que o pensamento espírita é muito adepto à filosofia. Ele diz mais, se a alma é pré-existente e apenas um ato consciente de autodeterminação poderia explicar a deficiência moral do homem, como não temos menos lembrança desses estágios. O pastor quer mostrar que se ela é pré-existente, o homem vem passando por esses processos de reencarnação e ele não tem lembrança nenhuma da vida passada dele, ainda tem que ficar pagando por essas coisas que ele nem tem lembrança. E a reencarnação que as pessoas passam por esse processo, de acordo com o pensamento espírita dessa alma pré-existente. Por que que ele nunca melhora em relação moral? Porque o muito que eles alegam que na vida passada ele foi pior. E isso não tem base bíblica. E o pastor mostra aqui que, de acordo com o dicionário Strong, ele mostra que a alma, se ela fosse pré-existente e apenas um ato de consciência, de autodeterminação, poderia explicar a deficiência moral do homem, de acordo com o dicionário Strong. Outra coisa que eu coloco, se a alma é pré-existente, mas não é consciente da sua existência, nem pessoal para tomar decisão, ela deixa de explicar a deficiência moral do homem. Como eu falei, que a alma, nossa alma tem intelecto, tem desejo, e por isso faz com que, se o homem ceder aos desejos da alma, ele se torna uma pessoa que quebra os padrões de Deus. Então, essa deficiência moral, ela não tem como ser explicada de acordo com a pré-existência da alma. E é um pensamento também do dicionário Strong. Ele coloca mais, a existência anterior não tem qualquer fundamento escriturístico, não tem base na Bíblia. A Bíblia não sustenta nada em relação à existência da alma
de um outro plano. Não tem base bíblica para isso. Ela surgiu quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida no homem, e o homem tornou-se alma vivente. Então, dentro do plano bíblico, a alma passa a existir, essa parte imaterial do homem, quando o homem foi criado. O espírito, que é o fôlego de vida, a Bíblia mostra que ele veio de Deus. E Eclesiastes fala que o corpo volta ao pó e esse espírito volta a Deus. E a alma é quem vai dar conta das coisas, tanto boas como má, que foi feita. E dentro desse pensamento pré-existente da alma, de acordo com o pensamento espírito do pastor, coloca aqui, que se ela é pré-existente, então, conflitante com a perspectiva bíblica sobre a punição eterna. Por que ela será punida eternamente se ela é pré-existente? Fica algo meio difícil de compreender. Se há uma pré-existência na alma e ela vai ser punida eternamente. Mas, porém, de acordo com o pensamento espírita, não há isso. Não há um inferno de fogo, não há um destino eterno. E não só os espíritas acreditam nisso, como algumas outras seitas, como os adventistas do sétimo dia acreditam que há um processo de punição até um determinado tempo e Deus vai aniquilar todas as almas do inferno. Porque, de acordo com ele, Deus é muito bom para permitir o ser humano sofrer eternamente. Porém, a bondade de Deus não excede a sua justiça. A justiça de Deus ela tem a mesma extensão da sua bondade e seu amor. Do mesmo jeito que o amor de Deus não cobre a justiça de Deus, a justiça de Deus também não é menos do que o amor. Deus age de acordo com... Porque a justiça de Deus, como eu falei na aula passada, não é igual à nossa. Ela é sem rancor, ela é perfeita, ele não tem duas balanças. E mais, vamos ser bem verdadeiro conosco mesmo aqui. Deus não nos deve nada. Nada. Se Deus fosse aquele Deus que quisesse lançar quem ele quisesse no inferno, ele poderia fazer, porque ele é soberano, ele não deve nada para o ser humano, porém, ele é coerente naquilo que ele faz e naquilo que ele decreta. Se ele decretou, através da sua palavra, que pessoas que entregam a sua vida a Cristo andam em conformidade com a palavra, luta para caminhar na presença de Cristo, herdarão a vida eterna, como ele fala, aquele que perseverar até o fim. Esse perseverar até o fim é viver para Cristo até o fim. Esses serão salvos. Então, não tem como ele mudar isso. Ele já decretou isso na sua palavra. E, por isso, essas coisas não irão acontecer. Mas Deus não deve nada para ninguém. Essa é uma verdade. Porém, o seu caráter, que é perfeito, não permite isso. Mas a questão da punição eterna, ela é respaldada por toda a Escritura. Então, não existe esse negócio de aniquilacionismo, não existe esse negócio de que no final dos tempos Deus vai salvar até o diabo. Para quem não sabe, existe o pensamento que Deus vai permitir eles passar um processo de punição no inferno e vai ser salvo até Satanás e os anjos caídos. Existe, infelizmente, alguns teólogos bons que acreditam nisso. Então, biblicamente, o pastor quer nos mostrar aqui que o pensamento da pré-existência da alma seja ensinado pelo espiritismo, pelo gnosticismo, por outros tipos de ismo, não tem sustentáculo na Bíblia. A Bíblia mostra que a alma ela veio existir quando Deus criou o homem. E essa alma ela pode ser condenada à perdição eterna se não ceder aos ditames da palavra de Deus e ser governada pelo Espírito, o Espírito Santo. O pastor coloca aqui o criacionismo. Ele fala assim, a teoria do criacionismo afirma que Deus cria diariamente almas para acoplar em corpos que estão sendo gerados. A tentativa dessa teoria é responder à pergunta em pauta de uma perspectiva filosófica, mas com a fundamentação bíblica. Algumas teorias que defendem tal posição
ele coloca aqui o Berkoff, esse Randy eu não sei quem é, Jerônimo e Pelágio. Pelágio foi o mais herético. Jerônimo foi até um grande teólogo. E Berkoff, irmãos, ele é um bom teólogo, mas tem umas ideias meio atravessadas. E outra coisa que nós temos que pôr em mente: teólogo é teólogo, Bíblia é Bíblia. Vocês estão entendendo? Teologia ela tem que ser uma teologia bíblica. Se é teologia sistemática, nada mais é do que uma organização de pensamentos teológicos. Então, nós temos que entender que, muito que um teólogo seja bom em muitas áreas, ele pode ser deficiente em outra. E é um dos casos do Berkoff. Jerônimo foi muito bom, foi quem fez a tradução da Bíblia do grego e hebraico para o latim, deixou alguns compêndios doutrinários muito bons no primeiro, no segundo século e terceiro século. Já o Pelágio era um herético. Pelágio nunca foi considerado o pai da igreja. Pelágio foi quem difundiu o pensamento do sinergismo em relação à salvação, que você tem parte na obra da salvação. Não estou dizendo aqui no sentido que, quando o Espírito Santo te convence, você fala ao seu ouvido, você tem que ceder à voz do Espírito Santo para que ele trabalhe. Não estou dizendo disso. Porque essa é uma ação sobrenatural. Salvação é uma ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Um ato de justificação, um ato exclusivo de Deus. O Espírito Santo é quem nos convence, implica que foi Deus que fez. Nós cedemos à voz do Espírito Santo. É a única ação do homem disso. Mas não essa ação sinergista onde nós fazemos coisa para ser salvo. Você contribui na salvação com as suas ações. Não tem isso. E Pelágio, ele alegava o seguinte, que o homem em si, ele não é pecador. Ele aprende a pecar. Implicando que a sua alma nasce perfeita. E ele aprende a pecar. Nós já nascemos, irmão, deficiente pelo pecado de nossos primeiros pais. Nós já nascemos com a semente do pecado em nós. Por isso que Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui gerado. Ali não tem a ver, como alguns ensinam aí, que é porque a mãe dele não era a esposa legítima de Jessé. Que teoria mais ruim. Eu não sei de onde eles tiram isso. Não tem um respaldo bíblico para isso. E que Davi era filho bastardo. Não tem isso na Bíblia. Que todos os irmãos de Davi eram morenos, Davi era ruivo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meus irmãos tudo é branco, eu sou moreno. Eu não sou filho do meu pai, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo de besteiras que eles tentam fazer, colocar na Bíblia para chamar a atenção do povo. Quando Davi fala que em iniquidade eu fui formado em pecado, me concebeu minha mãe, ele quer dizer que ele traz a natureza caída dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. É isso que ele está querendo dizer. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é, de acordo com a teologia de Pelágio, que defendia que Deus está criando corpos e almas que ele cria novamente. Então, o criacionismo pauta nisso, que algumas almas estão sendo criadas para ocupar determinados corpos. Isso é para os irmãos ver os tipos de pensamento que ainda surgiu, melhor dizendo, que surgiu, não que surge ainda, mas que muitas pessoas são adeptas a esse tipo de pensamento. Aí o pastor vai mostrar aqui os argumentos bíblicos que refutam isso. Ele fala, na criação é demonstrado que existe diferença entre a origem do corpo e da alma, que no decorrer das evidências bíblicas é possível notar que sempre existe algum tipo de separação entre esses dois aspectos. Ou seja, que Deus criou uma alma e já colocou quando está fecundado o óvulo. Ele já tem uma alma, já tem um espírito. E quando esse corpo ele vai sendo formado, ali já tem uma vida. E o que o pastor quer mostrar é que Deus não está criando coisas ainda hoje, cria uma alma e já tem um corpo preparado para colocar, parecendo esses filmes de ficções que tem ali um corpo pendurado no lugar e eles dão ordem para ele viver o que eles querem, parecendo o Exterminador do Futuro, que a máquina vem, pega, e depois coloca um chip e envia ele para o futuro para fazer alguma coisa. Não é assim que Deus trabalhou, nem tão pouco que trabalha. Ele mostra que os versículos bíblicos mostram que esse pensamento eles merecem manter uma alma, visto que é
indivisível. E no tocante a Jesus Cristo como homem completo, o pensamento responde de melhor maneira o fato de que Cristo não participou do pecado e tinha uma alma. Vão entender? Então, ou seja, o pensamento de que Deus está criando almas ainda hoje, nessa linha do pensamento de Pelágio e outros, o pastor refuta mostrando que Cristo, que tinha uma alma como homem, que ele morreu como homem, ele precisava de uma alma para viver como homem, ele nunca cometeu pecado. Então, Deus não precisa de ficar fazendo almas novamente. Ele tinha a alma dele. E é o decreto divino. O pastor coloca aqui mais sobre. Ou melhor, isso aqui é o pensamento do criacionismo. Sobre a teoria que refuta o criacionismo. Ele fala, como observado, o criacionismo é, em síntese, a declaração da criação direta de Deus para cada alma. Sobre isso, pode adaptar-se que, se Deus é responsável pela criação das almas, e esses têm tendência depravada, faz com que Deus seja diretamente autor do mal moral. E o mal moral aqui, nós temos que saber definir o que é mal moral e o que é mal, quando às vezes a Bíblia fala, somente em Isaías, que Deus fez o mal. Ali é mal calamidade, não mal moral, contrário do bem. Então, o pastor quer mostrar se Deus é responsável pela criação das almas, ele também entender essa depravação do homem, de acordo com o pensamento de Pelágio, então faz Deus responsável pelo mal. E nós entendemos que não. Deus não é responsável pelo mal, Deus não foi quem criou o mal moral, ele simplesmente permitiu que, através da ação do inimigo, o homem acabou cedendo ao pecado e o mal moral passou a entrar no mundo. Mas ele não é quem deu origem ao mal moral e tampouco ele criou isso. Ele mostra que se as almas são criadas absolutamente puras, Deus é culpado indiretamente pela criação do mal moral, pois permite que uma alma pura venha a se perverter em um corpo depravado que, com obviedade, a corromperia. Ele vai colocar mais. Se o pai natural é apenas responsável pelo corpo, os animais têm maior dignidade que os homens, pois reproduzem segundo a sua própria imagem. A atividade criadora de Deus parece ter sido interrompida após a criação do homem completo com a alma. A criação de Eva é bem demonstrada pelo escritor bíblico. Nessa criação não se fala nada sobre a origem da alma de Eva. E é claro que ela tinha uma alma. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, diante dessa objeção ao criacionismo que acredita que Deus criou almas e corpos e Deus é responsável por determinados tipos de coisas de mal do homem, conforme o pensamento de Pelágio e alguns pensamentos de Berkoff, o pastor quer mostrar o seguinte, que quando Deus criou, ele fala aqui, a atividade criadora de Deus parece ter sido interrompida após a criação do homem, como pelo completo com a alma. O que o pastor quer mostrar aqui diante de tudo isso é que o homem, através daquilo que Deus deu ordem e abençoou, que ele reproduzisse, os seres humanos passou a nascer à imagem do seu primeiro pai, ou seja, trouxe consigo uma alma manchada pelo pecado da desobediência dos nossos primeiros pais. E não que Deus é culpado por isso. De acordo com o pensamento de Pelágio e outros, mostra que esse pensamento que a alma foi criada e que Deus tem criado corpos para essas almas dia após dia, e que essa alma ela nasce perfeita e Deus faz com que ela se corrompa, é uma teoria errada. Porque o homem ele não nasce perfeito. Ele nasce com a natureza caída e nasce a imagem caída dos nossos primeiros pais. Por isso que o pastor mostra isso aqui. Então, irmão, para nós terminarmos essa parte, o pastor coloca o traducionismo. Ele fala que o traducionismo responde às perguntas em pauta a partir de uma perspectiva tanto bíblica como filosófica.
Entretanto, as considerações do tradicionismo encontram-se nas fortes evidências da literatura bíblica, ao contrário do criacionismo. Porém, é válido demonstrar que o traducionismo e o criacionismo são opções encontradas na história da igreja, e em ambos os lados é defendido por cristãos. O criacionismo foi uma teoria grandemente aceita pelo Oriente, enquanto o traducionismo pelo Ocidente. Segundo Schaeffer, a questão sempre foi na opinião pessoal e não tem com base uma separação teológica. O que o pastor quer mostrar é que os dois pensamentos, do criacionismo como esse pensamento traducionismo, ele é defendido por muitos cristãos. Ele até mostra aqui esse Francis Schaeffer, que foi um bom teólogo, um bom escritor, e muitos outros que ele mostra dentro do pensamento da história da igreja, que foram defendendo principalmente esse pensamento do traducionismo e do criacionismo. Que eles, sendo um bom teólogo, defenderam isso, mas que são simplesmente questões de opinião e não tendo respaldo nem teológico, e se não tem respaldo teológico, muito menos respaldo bíblico. Ele vai mostrar, o traducionismo afirma que a raça humana foi criada imediatamente em Adão. Ou seja, imediatamente, Adão foi criado e tudo foi criado nele. E com relação tanto do corpo como da alma, propagou-se a partir dela por geração natural. E todas as almas, desde Adão, são apenas imediatamente criadas por Deus, o sustentador das leis da propagação que foram originalmente estabelecidas por ele. Ou seja, a alma tem origem a partir do momento da concepção, em um processo natural, e são transmitidas de pais para filho. Alguns dos representantes dessa corrente são Tertuliano, Rufino, Apolinário, Gregório de Nissa, Lutero, esse Augusto Hopkins e Charles Ryers. Esses nomes aqui, irmão, foram teólogos bons, como Tertuliano. Rufino não tem muito conhecimento. Apolinário foi um teólogo bom, Gregório também foi, Lutero nem se fala pela reforma, esse Augusto Hopkins, eu não sei quem é, e o Charles Ryers, que deu origem até à escola bíblica dominical na Inglaterra, foram bons teólogos, eles defendem esse pensamento, um pensamento que até tem um pouco de consistência, que ele fala que a partir da origem de Adão, os seus descendentes passam a ter alma. Mas parece que ele quer dizer que essa alma é transferida através do pai para o filho. E nós sabemos que a alma é criada por Deus quando o óvulo fecunda com o esperma. Não tem a ver que o pai transmite a alma para o filho. Então, existem teólogos bons que você vai ouvir isso. E que, às vezes, as pessoas ouvem, mas não prestam muita atenção. Mas, de acordo com o pastor mostra aqui, esses teólogos eles alegam esse tipo de pensamento traducionista, que passa do pai para o filho. O que passa de pai para filho é questão genética, não a alma. Então, não tem a ver esse tipo de coisa. Ele mostra que argumenta a favor do traducionismo. Os argumentos a favor, ele mostra que em essa harmonia com o plano da criação, pois Deus soprou uma vez o fôlego de vida. Então, no homem. Quer dizer que Deus soprou uma vez, mas o homem passa a ter, então parece que a teoria a favor mostra que sim, o homem tem esse poder de transmitir isso para os seus filhos. Outra coisa que ele mostra é que a Bíblia afirma que os descendentes foram formados da carne de seus pais. Então, ou seja, apesar que a passagem que o pastor está mostrando está falando da carne, das questões genéticas e do corpo, mas não tem a ver com a parte matéria. Mas os versículos bíblicos, como eu falei, mal interpretados, levam a pessoa a alegar isso. Outra coisa que ele mostra, que explica de maneira mais satisfatória a transmissão da depravação moral e espiritual, que é assunto da alma e não do corpo. Então, o de favor com o pensamento, eles alegam essa depravação total do homem, que devido nós herdarmos isso dos nossos pais, então é transmitido
através da vida do pai quando eles vão ter um filho. Então, é um argumento a favor, mas não quer dizer que é bíblico. É simplesmente um argumento a favor. E aquilo que não é a favor, que é a objeção, o pastor mostra aqui dois, que ele fala que se Deus só age imediatamente em relação à sua obra criadora, após a criação, que será então da regeneração? Ou seja, como que nós íamos nos tornar filho de Deus novamente se essa ação veio dos nossos pais humanos? Se não é algo da parte de Deus, como vamos nos tornar filho de Deus novamente se a parte nossa em matéria ela veio dos nossos pais biológicos? Vocês estão compreendendo? Não nos capacitaria a ser filhos espirituais, a ser filho por adoção de Deus. E sim teríamos que contentar com nossos pais aqui na Terra, porque herdamos isso dele. E outra coisa que o pastor coloca, que a teoria leva a dificuldade insuperáveis da cristologia. Sem Adão, a natureza pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza. Não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada, porque teria pecado, de fato, em Adão. O pastor mostra que, se nós herdamos isso transmitido pelos nossos pais, então implica que Jesus ele teria isso através da sua mãe. E ele poderia, é claro que a natureza humana de Jesus veio através de Maria, mas ele não cometeu o pecado. E se ele tivesse essa parte completamente da alma vindo de Maria, e não fosse algo que viesse de Deus, conforme a Bíblia ensina, o pastor mostra aqui que ele teria o pecado de Adão na vida dele. Jesus ele não tinha o pecado, ele não cometeu o pecado, ele não tinha natureza caída. Ele poderia cometer pecado, como o apóstolo Paulo fala que ele veio na carne de pecado, e condenou o pecado pela carne. Ou seja, porque uma vez o irmão José de Souza, que é do grupo do Bacharel, me fez uma pergunta: se Jesus poderia cometer pecado. Há pastores que não, fala que não. Porém, eu pergunto, irmão, se Jesus ele não poderia ceder ao pecado, então a tentação de Jesus foi um teatro? Foi só um teatro? Foi só algo ali programado entre ele e Satanás? Você me tenta aqui, eu não vou ceder, aí você foge e vai ser registrado que você me tentou. Seria isso? Então, não, o diabo foi tentar Jesus e ele fez de várias maneiras. E, inclusive, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, fala que quando ele tentou aquelas 3 vezes que está registrado ali, o diabo abandonou. Porém, a Bíblia fala em Lucas que ele deixou ele por um espaço de tempo, mostrando que ele voltou a fazer novamente a tentação sobre Jesus, como ele tentou por várias vezes, até no Getsêmani. O diabo ele sabia que Jesus poderia, através da sua natureza humana, ceder ao pecado. Porém, Jesus venceu o pecado na carne do pecado. Porém, ele nunca conheceu o pecado, porque ele não cometeu o pecado algum. Então, eu sei que parece um pouco difícil entender isso, mas eu não creio que Jesus ele não tinha a capacidade de cometer pecado por ele ter um corpo humano. Ele tinha um corpo humano. O corpo de Jesus era um humano, irmãos. Era humano, como o nosso. Ele foi feito de carne, de osso, de nervo, tinha sangue, o sangue até foi derramado na cruz por nós. Então, ele tinha natureza humana, só que não era natureza caída, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O próprio Deus se encarnou. E ele ocupou, ou melhor, seria mais simples dizer assim, que Deus adicionou na sua natureza divina a natureza humana. Então, ou seja, ele passou a ser Deus homem na terra. E ele venceu. O que o pastor quer mostrar é, Jesus, ele, refutando o pensamento que a alma poderia ser reproduzida pelo homem do próprio, da pessoa que vai nascer, mostra que a alma vem de Deus, porque o próprio Deus que encarnou passou a ter uma alma, e essa alma ela cedeu à voz do Espírito de Deus e não à voz do pecado, à voz dos desejos da carne. Por isso ela venceu e condenou o pecado na carne do pecado. Ele venceu o pecado sendo homem aqui na terra.
Jesus não venceu o pecado sendo. Ele venceu porque ele era Deus. Não, ele venceu sendo Deus homem aqui na terra. Nós temos que entender isso. E as duas naturezas de Cristo, irmãos, elas não se separam. Tem pessoas que acham assim. E existe até aquela linha. Jesus, como homem, ele descansou, dormiu no barco. Jesus, como homem, ele teve sede. Jesus, como Deus, ele matou a sede de muitos. Jesus, como descansou no barco. Como Deus, ele apaziguou a tempestade. E esse jogo de palavras que os pregadores fazem, que não faz sentido. Jesus era homem e Deus da terra. Nunca se separou. Essa parte minha aqui é de Deus, essa parte é de homem. Nunca se separou. Nós temos que entender isso. Inclusive, eu já até falei, o nosso representante no céu hoje é o Deus homem. O que o apóstolo Paulo fala? Que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O homem. Ele ressuscitou com um corpo de glória, o mesmo corpo que ele morreu, ressurreto, está no céu hoje, um corpo de glória, que não morre mais, que ele não precisará passar mais por isso, porque ele já pagou de uma vez por toda o nosso pecado. Na sua morte, ele pagou o pecado. Na sua ressurreição, ele garante a nossa vida eterna. Então, ele ressuscitou e João fala, no capítulo 3, versículo 2, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele nesse corpo, porque João estava refutando a teoria de que Jesus não tinha um corpo. Então, ele mostra que quando ele se manifestar no corpo que ele ressuscitou, nós seremos transformados e seremos semelhantes a ele. Então, o que o pastor mostra aqui é isso. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu os desejos da alma tendo uma alma. Então, a alma não é gerada de pai para filho, é algo que vem de Deus. É essa a refutação do que o pastor coloca aqui. Na próxima aula, nós estaremos dando continuidade. Eu creio que nós temos mais 2 aulas para terminarmos essa matéria. Continuo perguntando aos irmãos. Os irmãos ouviram o recado do pastor lá na aula, que teve um dia que o pastor falou assim, olha, eu peço aos irmãos que prestem atenção nas notas que eu estou postando, e eu percebo que tem pessoas que não leem as notas e não ouvem meus áudios. Aí, de repente, a irmã vai e acaba confessando que é um novo áudio. Ela falou assim, o que está lá mesmo? O pastor virou e falou que a irmã tem que ouvir o áudio. O que está falando o áudio? Ouve o áudio que vai saber. Então, ela acabou confessando que ela não ouviu o áudio do pastor. Então, os irmãos, fiquem atentos, mas o pastor lá postou a respeito do trabalho dessa matéria, que ela não será prova. Ouve o áudio direitinho, preste atenção em todas as postagens para os irmãos saber a data de entregar, com o pastor, ele está um pouco inflexível com as datas, ele já teve muita paciência. Eu lembro quando eu estudava que teve irmãos que entregou trabalho para o pastor meses depois da data determinada. Então, é bom os irmãos observarem lá que tem a data determinada para entregar o trabalho. Vamos fazer a chamada, irmãos. O irmão Agrimar. Irmão João. Vamos tá aqui. Irmão Robson. Irmã Beth. Irmão Matoso. José Matoso. Estou ouvindo agora. Irmão William Carvalho. Irmão William Souza. Irmão Zandro. Irmão Renato. Irmão Marcos Tavares. Irmã Meire. Irmã Eni. Irmão Kleber. Irmão Ocino Siqueira. Aqui. Amém. Então, irmão, nós vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula e logo após o irmão sinta-se à vontade para poder se retirar da sala. Nosso irmão Marcos Tavares poderia agradecer ao Senhor por nós?
Senhor, meu Deus, Pai amado, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais da Sua palavra, Pai, pois queremos melhor te servir, Pai. Abençoa a vida de cada um nessa semana, Senhor. Nosso professor também cuida da saúde dele, é o que te pedimos, Pai, no nome amado de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite e um resto de semana maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor.